Olha, e agora nós vamos de entrevista, porque aqui no Jornal da Rede Alesp nós temos entrevista o tempo todo e vamos falar agora sobre a PEC, pauta popular, da pauta popular. Nós vamos conversar então com o advogado Hamilton Augusto. Ele é especialista em direito eleitoral e administrativo. Bom dia, doutor Hamilton, seja bem-vindo então aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que nos assistem. Uma satisfação enorme estar aqui falando com o Jornal da Rede Alesp. Doutor, para começar, conta um pouquinho para a gente, explica para a gente o que é essa PEC Pauta Popular. Na verdade, ainda não é uma PEC, né? É uma sugestão legislativa que foi recomendada para que se transforme numa PEC. E aí foi denominada de PEC da pauta popular. Porque o trâmite, para que as pessoas entendam, o trâmite normal de um projeto de lei, seja ele de qualquer natureza, iniciativa popular ou iniciativa parlamentar, ele chega, né, às casas legislativas, como chega à Câmara, como chega à Assembleia, como as câmaras municipais, e a tramitação para dar o start no projeto de lei depende da decisão da presidência, depende ali de um acordo. E essa proposta está no Congresso Nacional como uma sugestão, a SUG 22, para que se transforme na PEC da pauta popular, porque a ideia é justamente que não haja necessidade de uma decisão política sobre tramitação de projetos, principalmente aqueles projetos de iniciativa popular, que a Constituição já exige aí quantitativo de assinaturas para que ele possa ser apresentado. Então, a ideia da pauta, por isso esse nome, né, PEC da pauta popular, que é para que não se fale em aprovação do projeto, mas para que o projeto seja, no mínimo, levado à apreciação dos parlamentares, sem necessidade aí de uma decisão de conveniência e ele fique parado muitas vezes, como a gente vê acontecer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o princípio absoluto no Brasil, né? É viável, não é? Então, não existe, né, no Brasil, a gente tem falado isso reiteradamente, agora com os últimos acontecimentos, seja as decisões do Supremo relacionadas à questão da pandemia, restrição, e também questão aí relacionada à CPI da pandemia, não existe princípio absoluto no Brasil, né? Os princípios constitucionais, eles estão lá na Constituição, a maioria deles, quase todos os direitos garantidos estão no artigo 5º, outros espalhados pela Constituição Federal, mas não há um princípio absoluto na Constituição. E porque a gente sabe que a liberdade, a vida, que são os maiores direitos fundamentais que o cidadão ele pode imaginar, aquilo que ele tem ali de mais concreto, ele pode ser restringido. Muita gente não sabe, é importante falar isso, a própria vida do cidadão ela pode ser retirada em caso de guerra declarada. No Brasil, a gente tem pena de morte, apesar de a gente achar que não, mas em caso de guerra declarada é possível o fuzilamento, a implementação da pena de morte. Então, se a própria vida, que é o maior bem que o cidadão pode ter, ela pode ser restringida, é uma prova aí clara que não existe nenhum princípio absoluto. A liberdade é outra, né? Pode ser restringida simplesmente por uma decisão penal condenatória. Direitos políticos, quando a gente fala em política, o maior bem do político é o seu direito político, que pode ser suspenso por decisão da Justiça Eleitoral e condenatória da Justiça Eleitoral ou de outras que gerem uma eventual inelegibilidade. Então, baseado nisso, não há princípio absoluto no Brasil. É impossível falar em princípio absoluto. É possível linkar, né, essa PEC ao artigo 1º da Constituição? Sim, isso aí é muito importante para que a gente tenha noção, né, o artigo 1º da Constituição, ali estão os fundamentos da nossa sociedade, fundamento da República Brasileira. E ali, basicamente, ele define que o poder emana do povo. Então, essa PEC, ela tem toda essa futura PEC, né, tenho certeza que vai virar uma emenda constitucional, ela tem todo o vínculo com esse artigo 1º da Constituição Federal.
Porque quando fala que o poder emana do povo e os parlamentares, principalmente os parlamentares, são os representantes desse povo, nós vivemos uma democracia semidireta, se o poder emana do povo, que pode, inclusive, por iniciativa própria, propor projeto de lei, não necessariamente precisa do parlamentar para isso, a ideia dessa PEC é justamente efetivar esse direito que está na Constituição. Dar ao povo o poder que é dele. Então, quando fala que o povo pode propor um projeto de lei, apresentar um projeto de lei, embora ele não possa dar o start no andamento, hoje ele não pode dar o start no andamento do projeto de lei. Então, quando você não pode dar o início ao projeto de lei, apesar de você poder apresentar e ficar dependendo de uma conveniência, não de aprovação, mas de andamento, para que o projeto seja de conhecimento de todos os demais membros da casa, você inviabiliza o próprio exercício da soberania popular. Então tem todo o link, essa proposta com esse artigo 1º, que é o poder soberano do povo no fundamento da República, né? Ser ali uma democracia semidireta, mas com efetivo exercício. Doutor, eu queria que o senhor desse para a gente um exemplo prático, então. Nós temos várias instituições que se mobilizam, associações, pessoas ligadas a determinado tema que ali se mobilizam e há a possibilidade, pelo que me parece, de que essas pessoas alcancem ali objetivos que antes entravam em entraves ou necessitavam de apoio político. Dá para a gente um exemplo de como funcionaria, então, na prática? Legal, bem legal essa questão, porque a gente pode falar o seguinte: imagine, né, que determinada associação, como você bem pontuou, ela capta assinaturas para um projeto de lei, está na Constituição essa possibilidade. Ela quer elaborar determinado projeto de lei de interesse coletivo, amplo. Ela capta aquelas assinaturas que não é fácil, não é simples fazer, o quantitativo exigido, quando a gente fala em nível federal, é enorme. Então, ela faz essa captação de assinaturas, elabora o projeto de lei, embora a gente saiba que esse projeto, muitas vezes, essa proposta, né, essa indicação, ela chega precária, precisa passar ali por um filtro da Procuradoria da Casa, passar por uma melhoria, mas ela pode simplesmente, depois de todo esse trabalho, chegar na comissão, na presidência, chegar na comissão de triagem ali, inicial, que a casa possa ter um protocolo, e simplesmente parar ali, porque não tem obrigação de ser dado andamento. Com essa pauta, passa a ter obrigação, a casa passa a ter obrigação de, no mínimo, levar o projeto a plenário para ser apresentado aos parlamentares. E aí, dali sim, se decide se arquiva, se tem interesse em dar prosseguimento, se vai para a comissão, qual comissão, se vai ser aprimorado, se vão fazer algumas emendas, alguns destaques. Então, passa a ter uma obrigação de ser levado a conhecimento, levado a plenário e lido o projeto. Porque hoje a lei não obriga isso, a Constituição não obriga isso. Como eu falei, ele pode simplesmente chegar no protocolo e ser informado ao órgão responsável e lá ficar, porque não tem obrigação de ser dado andamento. Muitos desses casos, só para pontuar, que já foram feitos dessa forma, projetos de lei de iniciativa popular, foram apresentados às casas legislativas, acontece muito na Câmara dos Deputados, e algum deputado interessado no tema, ele vai lá, pega para si aquele projeto como uma pauta dele e ele dá andamento como parlamentar. Mas a população, as associações, elas não têm essa autonomia de fazer levar a plenário um projeto, e com essa pauta, com essa PEC, possível PEC, futura PEC, ela terá essa possibilidade, no mínimo, de ter seu projeto lido e dali iniciar debates acerca do tema. O senhor acha que isso pode até ajudar a incentivar a população a participar mais das decisões políticas? A gente vê que aqui na Assembleia, não nesse momento por conta da pandemia, em que a casa está fechada, mas em momentos normais, né, que a gente pode falar assim, a população vem aqui, né, vai à galeria e faz uma certa pressão, uma negociação ali com os deputados.
essa participação, o senhor acha que vai aumentar com essa PEC? Olha, é difícil a gente falar se vai aumentar, porque não tem muita relação com a atividade efetiva de ir lá, de pressionar, mas com certeza a população, as associações, os sindicatos, os grupos organizados, eles vão se organizar sabendo que aquilo que eles vão captar para um eventual projeto de lei de defesa dos seus interesses não vai ser em vão. Porque muitas vezes captam assinaturas, colhem assinaturas em vão, e eles muitas vezes eles transformam uma possibilidade de botar no papel uma proposta, né, que seria um pré-projeto de lei, não dá nem falar para um projeto de lei, porque tem que ser levado para melhoria, mas um pré-projeto, uma proposta de um tema, e eles transformam aquilo em coleta de abaixo-assinado para tentar pressionar, que eu vejo isso muito como um esforço em vão. Não tem nenhum político, parlamentar, órgão vai se pressionar por causa de um abaixo-assinado. É muito difícil, a menos que tenha algo concreto por trás disso. Então, eu vejo como a possibilidade de uma proposta com os requisitos cumpridos ser levado à leitura em plenário como uma forma assim, de engajar, de motivar, porque eles saberão que, de fato, eles estão exercendo a soberania ali popular, e aqueles que estão no parlamento são os seus representantes. Então, é mais ou menos como dizer assim, se você que é meu representante, que eu pus aí, não vota ou não leva a conhecimento a votação, algo do meu interesse, eu mesmo faço. Então, é uma forma de, por mão própria, levar a democracia, de alguma forma, naquele interesse que for daquela associação, daquele grupo. Olha, doutor, e para nós encerrarmos então a nossa conversa, que trâmite está então essa futura PEC? Ela foi apresentada, foi uma proposta apresentada por uma determinada associação. O senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, ele acolheu essa proposta como sugestão. Ele transformou que tem um procedimento próprio no Senado Federal, ele transformou na sugestão 22, que foi dado o número de sugestão 22, e ele está em análise de comissão para transformação em PEC, em proposta de emenda, para aí sim ser levado à análise das comissões e futura votação. Ele propõe ali a alteração do artigo 61 da Constituição Federal, incluindo o artigo 3º a 5º, mas aí foi feita uma inclusão do artigo 6º para dar ali os requisitos de como adequação dos outros artigos. Então, seria uma inclusão do 3º ao 6º do artigo 61. Está em início, mas está levando a muito debate. As câmaras municipais estão, através da Confederação Nacional das Carreiras e Atividade Típica de Estado, a CONACAT, alguns movimentos, a FENALES também, Federação Nacional do Legislativo, as câmaras municipais estão fazendo audiências públicas, inclusive para debater não só a reforma administrativa, incluindo dentro da reforma administrativa esse tema. Então está sendo ampliado bastante. Eu acredito que não vai demorar para essa PEC estar em tramitação já na Comissão de Constituição e Justiça e possível futuramente em votação. Que ótimo. Bom, agradeço então a participação do advogado especialista em Direito Eleitoral e Administrativo, Hamilton Augusto. Muito obrigada pelas suas informações e quando tiver a atualização, por favor, volte aqui ao Jornal da Rede Alesp para falar com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sempre às ordens. Um abraço. Obrigado. Obrigada.